Fico impressionado muitas das vezes por perceber que a humanidade, pelo menos boa parte dela, está indo em decadência. De vez da evolução, uma certa maioria parece apelar para voltar ao primitivo. Eles são os assassinos em série mais famosos do mundo. Foi o maior número de mortes atribuído a um único assassino em série na história norte-americana. O problema é que garotos americanos estavam matando garotas americanas. Mas o que os levou a cometer seus crimes hediondos? As vítimas haviam sido abertas e seus órgãos haviam sido removidos. Foi a natureza? O pai dela cometia abuso sexual. Ele foi o homem mais demente que conheci na vida. Ou foi algo cultivado? O pai, então, quebrou os dedos da mãe um por um na frente dos filhos. Dementes. Albert DeSalvo entrou para a história como o estrangulador de Boston. Ele confessou ter matado 13 mulheres, 13 bizarros e cruéis assassinatos. Ela foi encontrada sentada na cama com um cabo de vassoura na vagina. Foi uma onda de crimes que deixou a cidade apavorada. As mulheres não deixavam o carteiro e o leiteiro se aproximarem. Mas Albert DeSalvo era um assassino nato? Seja lá o que ele tenha feito, nunca agiu de forma truculenta, nunca gritava ou berrava, ele era muito calmo. Aliás, será que ele era mesmo um assassino? Boston, Massachusetts. Albert DeSalvo nasceu em 1931, num bairro pobre nos arredores de Boston. Eles moravam num conjunto habitacional em Chelsea, Massachusetts. O lugar era cheio de gente pobre e oprimida, com péssimas condições de trabalho. Mas ele era uma criança simpática. Os professores da escola disseram que ele era um menino muito afável, que fazia tarefas para eles e tentava agradar, mas que também era um pestinha. A família de DeSalvo tinha 6 filhos e a vida era bem complicada. O pai de Albert era um brutamontes. Ele levava prostitutas para casa e expulsava a esposa do quarto para fazer sexo com elas. Ele também ensinou ao Albert como invadir um domicílio quando o filho tinha 5 anos. E contratou uma profissional para o Albert iniciar a vida sexual aos 7 anos. O pai batia neles, batia na mãe. Uma vez, o pai quebrou os dedos da mãe um por um, forçou os dedos da mãe para trás um por um, até quebrarem na frente dos filhos. O irmão mais novo, Richard, acredita na inocência de Albert. Ele se lembra da infância difícil. Meu pai bebia e ficava violento. Me lembro, uma vez eu ouvi uma confusão na cozinha. Devia ter 4 ou 5 anos. Ele tinha batido na minha mãe. E ela caiu no chão e bateu na lava-louças. Acho que ela acabou machucando a cabeça ou algo assim. O Albert tentou defendê-la e o papai o segurou pelo pescoço com as 2 mãos. Ele levantou meu irmão do chão pelo pescoço. Aí eu pulei de cima da mesa. Eu lembro que subi na cadeira e depois na mesa. Eu não sei se eu tinha uma colher ou garfo ou uma faca, mas eu estava tentando enfiar nele. Eu gritava, solta meu irmão, solta meu irmão. Eu estava berrando e ele me bateu e me derrubou. Sabemos que o pai era muito violento com a mãe de DeSalvo.
As consequências disso na formação da criança é a visão deturpada que a criança vai ter da masculinidade das mulheres e da forma como elas devem ser tratadas. Eu lembro que muitas e muitas vezes eu me escondia embaixo da cama e me espremia contra a parede quando ouvia o meu pai chegar. O caso dele é um exemplo clássico de uma criança socializada num ambiente de violência masculina. 2 dos instintos básicos do ser humano são o sexo e a violência. Na fase do desenvolvimento, a criança aprende a distinguir uma coisa da outra e aprende a lidar com ambas. Se ela não passa pelo processo de separação e individuação que delimita os limites em outras áreas, o sexo e a violência se misturam. Eles se tornam a mesma coisa. O pai de Albert, Frank, vivia tendo problemas com a lei. Em 1943, após cometer uma série de crimes menores, o jovem Albert acabou seguindo os passos dele. Ele e mais 1 ou 2 garotos tinham uma pistola Luger. Não era uma Luger de verdade. Mas ele e mais alguém tentaram roubar uma lavanderia com aquela arma. Foi a primeira vez que ele teve algum problema. Aí o mandaram então pro reformatório Lyman, para meninos. Escola para Meninos Lyman, Massachusetts. O índice de violência nesses supostos reformatórios era de nível altíssimo, não eram lugares bons. Mandaram o Albert para longe quando ele era bem novo. Você tinha que tomar cuidado. Se não ficasse esperto, quem sabe o que podia acontecer. Ele aprendeu que se alguém o ameaçasse, tinha que saber se defender. Fosse através de meios físicos ou intelectuais, sendo mais esperto do que seus algozes. Em 1948, o adolescente de 17 anos se alistou no exército e foi transferido para a Alemanha. Ele parecia se encaixar bem na vida militar. Ele se encontrou no país e trabalhava bastante. Ele também lutava boxe na Alemanha e venceu umas lutas. É claro que ele também perdia, às vezes, mas ele era um bom lutador. A Alemanha do pós-guerra oferecia outras oportunidades a DeSalvo. O jovem soldado bonitão e persuasivo tinha desenvolvido um apetite sexual voraz. Acredita-se que ele tenha feito sexo com 2.000 mulheres durante sua atuação como policial militar na Alemanha. E a maioria delas não tinha nenhuma reclamação. DeSalvo era sexualista. Ele dizia que se masturbava várias vezes por dia e que os seus desejos sexuais eram insaciáveis. Durante a temporada na Alemanha, DeSalvo conheceu e se casou com uma alemã chamada Amgar Beck. Quando eles voltaram para Fort Dix, em New Jersey, Albert se meteu em confusão de novo. E dessa vez, o crime não foi um simples roubo. O advogado James Logan aceitou defendê-lo. Eu era advogado e atuava na área de direito penal. Muitos dos meus clientes, eles eram militares de Fort Dix. Ele foi ao escritório e nós aceitamos defendê-lo. Ele estava sendo acusado de corrupção de menor. DeSalvo foi acusado de violentar uma menina de 9 anos depois de entrar na casa dela se passando por cobrador. Ele parecia um cara comum, não tinha nada de diferente. Eu não achei nada demais nele, era até meio sem graça. Ele negou o fato e disse que ia se declarar inocente e contestar. Cadeia do Condado de Burlington, New Jersey. Albert DeSalvo, de 24 anos, ficou detido na prisão de Burlington antes do julgamento. Ele poderia cumprir a pena de até 5 anos se fosse condenado, mas conseguiu escapar.
Albert foi a julgamento, mas a mãe da menina decidiu que não queria que a filha prestasse depoimento por causa do possível constrangimento de ter de falar novamente sobre o incidente. Aí o caso foi encerrado. Eu acho que ele teve sorte por elas terem desistido. DeSalvo foi dispensado do exército e voltou para Boston com a esposa para constituir família. Ele arrumou uma série de trabalhos braçais e se readaptou facilmente ao seu antigo meio. Ele fazia muito sucesso na maioria dos lugares a que ia, porque estava sempre sorrindo. Um monte de gente gostava dele. Ele se enturmava facilmente. Mas o homem de família, o cara gente boa, estava longe de ser um exemplo para alguém. DeSalvo era especialista em arrombar e invadir propriedades. Ele chegou a dizer que entrou em todos os apartamentos da Charles Street, que fica numa das melhores áreas de Boston. Ele entrava pelas escadas de emergência. Era mestre na arte de entrar e sair de prédios. Porém, Albert DeSalvo logo entraria nos edifícios de Boston com um objetivo muito mais sinistro em mente. Boston, Massachusetts. Boston, 1960. Albert DeSalvo já tinha sido preso inúmeras vezes por invasão a domicílio e pelo suposto estupro de uma menina de 9 anos. Agora, sua fome insaciável de sexo o faria embarcar numa onda de crimes com um caráter peculiar. A juventude difícil de DeSalvo e as passagens pelo reformatório e pelo exército lhe proporcionaram as habilidades de um vigarista de primeira. Ele começou batendo na porta das mulheres e dizendo que trabalhava numa agência de modelos e que estava atrás de um certo tipo que era igual ao delas. Ele adaptava as características de acordo com quem atendesse. DeSalvo pedia que a mulher vestisse um colã para tirar as medidas dela. Isso causou muita comoção na época. Uma mulher bonita deveria ter 90, 60, 90 e, surpreendentemente, a maioria tinha. Ele teve relações sexuais com muitas delas. Algumas não gostavam e reclamavam, e outras não. As pessoas eram mais ingênuas. Ninguém tinha muito dinheiro. Se alguém batesse à sua porta e ele oferecesse $40 por hora só para ser fotografada, se tivesse as medidas certas, você aceitava. Sem os contratos de modelo, as mulheres começaram a dar queixa das estranhas agressões sexuais. A polícia chamou o falso agente de The Measuring Man, o homem das medidas. É uma forma muito inteligente de fazer com que as pessoas fiquem interessadas. Elas passam a acreditar que podem ser modelos. Isso atrapalha o julgamento, elas perdem a capacidade de análise. Elas não conseguem dizer: que coisa estranha, por que eu estou fazendo isso? Isso não acontece quando alguém mexe com esse desejo. E é isso que um bom vigarista faz. Albert DeSalvo foi preso em 1961 por invasão a domicílio. Na cadeia, ele confessou que era o homem das medidas. DeSalvo foi diagnosticado como sociopata e mandado para a prisão. 11 meses depois que o soltaram, teve início uma série de crimes que abalariam a cidade de Boston. Era o verão do ano de 1962. O mês era junho. O clima estava ótimo. E a gente teve que cobrir um assassinato em Back Bay. Rua Gainsborough, Boston. Era uma mulher de 50 e poucos anos. Anna Slessers. A jovem repórter Loretta McLaughlin ficou intrigada. A matéria saiu na página 14. Era bem curtinha. Mulher assassinada em Back Bay. Anna Slessers tinha 55 anos. Era divorciada e morava sozinha.
seu corpo nu foi encontrado no chão próximo ao banheiro. O assassino tinha dado um laço bem forte na garganta da vítima com o cinto do penhoar azul dela. Avenida Commonwealth, Boston. O corpo de Nina Nichols, de 68 anos, foi encontrado com sua meia de nylon no pescoço. As pernas estavam abertas e o penhoar levantado até a cintura. Ela tinha sido estuprada com uma garrafa de vinho. Rua Newhall, Lynn, Massachusetts. E teve uma terceira em julho. Mas ela não era de Boston, ela morava mais ao norte. Ellen Blake, de 65 anos, também tinha sido estrangulada com uma meia de nylon. Ela foi encontrada deitada de bruços na cama, com as pernas abertas e nua da cintura para baixo. Ela também foi violentada. Era claro que essas mulheres tinham sido estranguladas. O criminoso amarrava um laço no pescoço delas. Os moradores de Boston começaram a comentar sobre o assassino à solta na cidade. Por que alguém sairia por aí estrangulando mulheres comuns por nada, sem nenhum motivo aparente? Elas eram mais velhas, não eram gatas sensuais. Por que isso estava acontecendo? Rua Grove, Boston. E a quarta vítima, Ida Erga, era bem idosa. Ida era uma divorciada de 75 anos, calma e inofensiva. Ela havia sido estrangulada com uma fronha enrolada no pescoço. Ele a colocou em posição ginecológica com a ajuda de umas cadeiras, aquela posição que todas as mulheres que vão normalmente ao ginecologista conhecem. A disposição bizarra era vista imediatamente por quem entrava no apartamento. Era bem óbvio que o assassino tinha orgulho daquilo que estava fazendo. Por exemplo, ele não fazia nenhuma questão de deixar as vítimas numa posição em que pudessem manter alguma dignidade. Ele queria mostrar os órgãos sexuais delas. Queria fazer com que as pessoas que as encontrassem depois comentassem como tinham achado a cena impactante. Ele posicionava o corpo de modo que a nudez e a genitália daquela mulher ficassem bastante expostas, bem no seu rosto. E é claro que ele não só as estrangulava, também as estuprava de forma horrível. A cidade começou a ficar apavorada. Em cerca de 2 meses, 4 idosas tinham sido assassinadas de maneira cruel. Todo mundo em Boston sabia dos crimes. E até quem não era de lá. Os moradores daqui também sabiam. Era uma notícia importante. As mulheres não deixavam o carteiro e o leiteiro se aproximarem, muito menos entrarem na casa. Os abrigos de animais não tinham mais nenhum cachorro. Os pet shops também não. Todo mundo começou a comprar armas, cadeados para casa, sistemas de alarme. O terror tomou conta da cidade. Muitas das vítimas eram bem idosas. Essas pessoas geralmente vivem isoladas, não têm voz nem autoridade e confiam mais nos outros. O estrangulador de Boston nunca arrombou nenhuma porta.
Ele sempre dava um jeito de fazer a pessoa convidá-lo a entrar. A maioria dos assassinos em série parecem pessoas encantadoras. E você jamais suspeitaria que eles têm uma fúria interior escondida. Rua Columbia, Boston. No dia seguinte ao assassinato de Ida Erga, foi encontrado um corpo em decomposição. A vítima era Jane Sullivan, de 67 anos. Jane tinha sido estrangulada com sua própria meia de nylon. O assassino misterioso havia tirado a vida de 5 idosas num período de 10 semanas. Seu reinado estava longe de terminar e prestes a tomar uma nova direção que deixaria toda a cidade apavorada. Em 1962, a cidade de Boston foi tomada pelo medo. 5 idosas inofensivas tinham sido violentadas e estranguladas dentro de casa. Não havia nenhum sinal de arrombamento, o que indicava que elas tinham convidado o assassino a entrar. A polícia tentava identificar o criminoso que a jornalista Loretta McLaughlin tinha chamado de estrangulador de Boston. A polícia não ficou de braços cruzados enquanto as mulheres morriam. Eles começaram a investigar vários suspeitos tentando encontrá-lo. Havia 5 departamentos de polícia, 3 promotores e vários investigadores envolvidos. Cada jurisdição tinha sua visão do caso. O policial Steve Delaney tinha seu próprio suspeito. Comecei a investigar um sujeito que trabalhava como lavador de pratos em Boston. Era um homem de meia idade, com problemas mentais. Ele dizia que tinha feito coisas horríveis e odiava a mãe. Falava que detestava médicos, enfermeiras, a mãe ou todas as alternativas anteriores. O suspeito de Delaney podia se encaixar no perfil, mas era inocente. A polícia logo se voltou para todos os homens excêntricos e aqueles que haviam cometido crimes sexuais. Muitos foram investigados, mas um acabou ficando de fora. Albert DeSalvo, um homem de família trabalhador e esperto. Ele trabalhou comigo no estaleiro. Não sei se tinha a ver com o fato de ter sido do exército durante anos, mas ele se dava muito bem com os marinheiros. O Albert fazia negócios com eles, trocava mercadorias, algumas coisas. Tinha sempre algum esquema. Mas nem tudo na vida de DeSalvo ia bem. Ele sempre foi altamente sexualista e a relação com a esposa estava se deteriorando. Ela se recusava a fazer certas coisas na cama. Tudo bem, não é? Mas ela também usava o sexo para puni-lo. Quando ele se metia em alguma confusão, ou se ela não conseguia o que queria e tal, ela negava, sabe? Dizia não. Ela fazia de uma forma que dava para ver que usava isso para conseguir o que queria. Enquanto isso, a busca pelo estrangulador de Boston continuava. Num dia de chuva e vento, no início de dezembro de 1962, o padrão dos crimes mudou. Sophie Clark, de 21 anos, se sentou para escrever uma carta. Ela estava sozinha no apartamento quando alguém bateu à porta. Sophie Clark não terminou de escrever a carta. Seu corpo foi encontrado pelas colegas de apartamento. A jovem havia sido estrangulada e tinha 3 meias de nylon amarradas no pescoço. Ela estava nua no chão, com as pernas abertas, e havia sido violentada. Ela era uma estudante negra que morava na Huntington Avenue, nos arredores de Back Bay. Não havia nenhuma pista. Ele não deixava nenhum furo. Os assassinos em série não fazem a mesma coisa o tempo todo. Eles
experimentam diferentes formas de matar, diferentes estilos, diferentes métodos de atrair a vítima. É muito difícil prendê-los. Eles não costumam seguir um padrão. Podem até seguir por um tempo, mas depois tentam algo novo. Park Drive, Boston. Faltavam apenas 2 dias para o fim do ano de 1962. A jovem Patrícia Bissett, de 23 anos, foi vista cantarolando na lavanderia do prédio em que morava. Na noite de Ano Novo, Patrícia se tornou a 7ª vítima do estrangulador de Boston. Ele puxou as roupas de cama até o pescoço dela. E ela havia sido sodomizada e estuprada. Houve um intervalo de meses até o assassino atacar novamente. University Road, Cambridge, Boston. O corpo sem vida da vítima estava bem na frente dele. A vítima tinha sido esfaqueada 22 vezes, 4 na garganta e 18 no lado esquerdo do peito, no formato de um alvo. Havia 2 lenços amarrados no pescoço dela. Meses se passaram e mais 2 mulheres morreram pelas mãos do estrangulador. A coisa continuou durante os 18 meses. 10 mulheres foram mortas de maneiras bastante parecidas. Àquela altura, a polícia já havia relacionado e sabia que estava lidando com um psicopata. Rua Charles, Boston. 4 de janeiro de 1964. Patricia Elmore e Pamela Parker chegaram ao apartamento que dividiam com Mary Sullivan, a amiga extrovertida que amava música. A garota tinha só 19 anos e era a típica garota jovem, esbelta e bonita. A típica garota que todo cara queria namorar. Quando elas entraram no apartamento, viram uma cena que jamais esqueceriam. Ela foi encontrada sentada na cama, com as pernas abertas e com um cabo de vassoura na vagina. De repente, os estrangulamentos pararam. Já vimos casos de assassinos em série que chegam a um certo ponto e param. Não sabemos por quê. Mas isso é muito raro de acontecer. Geralmente, quando eles começam, só param se são presos ou mortos. Os homicídios já chegavam a quase 12. E o Ministério Público resolveu formar um comitê especial para capturar o estrangulador. O policial Steve Delaney era um dos encarregados dessa tarefa. Prendi todas as fotos das cenas dos crimes no mural. Se deixássemos cidadãos comuns analisá-las, eles pegariam as fotos das idosas e diriam: é o mesmo criminoso, mesmo modus operandi. Depois pegariam as das mais jovens e diriam: é o mesmo crime. A sequência de assassinatos bizarros tinha deixado todos perplexos. Depois a polícia teve de enfrentar uma nova onda de crimes. Havia um estuprador em série nas ruas. Acredita-se que apenas 1 em cada 60 estupros eram denunciados na época. E mesmo assim havia várias mulheres dizendo que tinham sido estupradas e que tinham sido estupradas de um modo bem impressionante. Ele as amarrava. Amarrava as mãos na cabeceira e os pés nos pés da cama e as violentava. O estuprador usava um macacão verde e ficou conhecido como The Green Man, o Homem de Verde. Um homem aparecia ao pé da cama da vítima, dentro da casa. Ele dizia à sua vítima que não ia machucá-la, embora às vezes tivesse uma faca. Em 1964,
a polícia fez um retrato falado do criminoso. Os investigadores reconheceram o homem das medidas, Albert DeSalvo. Ele foi preso e enviado para Bridgewater, que na época se chamava Hospital para Presos com Problemas Psiquiátricos. A estimativa da polícia é que DeSalvo tenha violentado centenas de mulheres como o Homem de Verde. Mas Richard DeSalvo tem certeza de que o irmão não era má pessoa. Seja lá o que tenha feito, ele nunca agiu de forma truculenta, nunca gritava ou berrava. Ele era muito calmo. Uma das mulheres contou que depois que ele tinha a amarrado, prendido ou sei lá o quê, ele estava indo embora e ela disse: "Olha, com certeza eu não vou conseguir me soltar desse jeito." Aí ele voltou, afrouxou o que tinha usado para imobilizá-la e foi embora. DeSalvo revelou muita coisa sobre si mesmo nos estupros que cometeu como o Homem de Verde. É bem óbvio que ele estuprava para afirmar seu poder. Ele violentava as mulheres e depois disso as acariciava, beijava e se desculpava com essas vítimas. Ele procurava se reafirmar porque tentava formar um tipo de relação imprópria com a vítima para consolidar sua própria masculinidade. Ele queria se assegurar que o seu desempenho sexual era bom. DeSalvo ficou internado no Hospital Bridgewater até ser considerado apto para ir a julgamento. Durante esse período, ele fez uma revelação impressionante. Em 1965, a cidade de Boston tinha sido abalada pelo assassinato de 11 mulheres, todas vítimas do misterioso estrangulador de Boston. Albert DeSalvo estava internado no Hospital Estadual de Bridgewater por ter violentado mais de 300 mulheres. Enquanto aguardava julgamento pelos crimes que cometeu como o Homem de Verde, DeSalvo fez uma revelação impressionante. Ele era o estrangulador de Boston. O renomado advogado F. Lee Bailey foi informado de que DeSalvo queria marcar uma reunião. Ele estava cético no início. Quando vemos casos de assassinatos em série com vasta cobertura da imprensa, algumas pessoas costumam confessar. Aí a polícia tem que descobrir a verdade, mas nesse caso tínhamos um sujeito que estava internado numa instituição psiquiátrica, o que já indicava que ele poderia ter algum tipo de visão distorcida e exagerada de si mesmo. Mas quando o conheci, vi que não era nada do que eu imaginava. Ele começou a contar o que parecia ser verdade já na segunda ou terceira frase. Eu tinha preparado umas perguntas. Tinha amigos no departamento de homicídio da polícia de Boston, já que atuava na área de direito penal. Aí falei, pode responder a umas perguntas? Só os policiais sabem as respostas. Elas não foram divulgadas. Não vou saber se estão certas ou erradas, mas volto a falar com você depois. Quando li as respostas para os investigadores, percebi que tinha alguma coisa ali. Bailey conseguiu que DeSalvo fosse examinado pelo famoso hipnoterapeuta William Bryan. Quando o policial Steve Delaney, do Comitê Especial, ouviu a confissão, teve certeza de que DeSalvo era o criminoso. Se as pessoas pudessem ouvir a fita em que Albert DeSalvo estava hipnotizado, supostamente, ele é quem dava os detalhes. E eram bem precisos e bem assustadores. O relato do homicídio de Beverly Simmons fez com que Delaney tivesse uma ideia dos possíveis motivos dos assassinatos. Ele teve aquele impulso sexual e invadiu o apartamento de Beverly Simmons. Ela acordou, discutiu com ele e o fez prometer que eles não teriam relação. DeSalvo concordou. Ele mentiu. Era mentira dele. Ele amarrou as mãos e os pés dela. Ela estava na cama
e ele disse que não ia penetrá-la, que só ia mudar de posição. Mas ela começou a berrar e se contorcer. A mordaça saiu e ela começou a gritar: "Você prometeu, você prometeu, você prometeu." O Dr. Brian o hipnotizou e dava para ouvir DeSalvo batendo na cama em que estava. Tinha que calar a boca, tinha que calar a boca. Aí ele gritou: "É igual a minha esposa!" Foi um grito penetrante. Fiquei todo arrepiado só de ouvir. Era isso que se passava pela cabeça dele quando alguém o rejeitava. Era a lembrança da esposa. Os investigadores interrogariam DeSalvo inúmeras vezes. Eles faziam perguntas sobre cada crime e pediam que ele relatasse exatamente o que tinha acontecido. Isso durou muitos e muitos dias. E DeSalvo descreveu cada apartamento. Chegou até a desenhar alguns deles. Ele falou sobre os entalhes na cabeceira de uma das camas e era capaz de dizer exatamente o que tinha na cômoda da vítima ou dentro das gavetas. O mais importante foi a confissão de um crime que nunca tinha sido registrado. O de uma idosa que havia morrido de medo nos braços dele na época do primeiro estrangulamento. A declaração era verdadeira. Ele falou exatamente tudo o que a gente achou que só o assassino poderia saber. DeSalvo também explicou como conseguia entrar nos apartamentos, mesmo no auge da histeria coletiva. Ele escolhia um apartamento e batia na porta. Se ele gostasse da mulher que atendesse, e beleza e idade não tinham nada a ver com isso. Se ele gostasse da mulher, dizia que o senhorio tinha pedido para ele avisar que, pelo contrato, a moradora tinha direito a uma geladeira nova. E poderia opinar sobre o modelo e sobre a cor. Aí, essas pessoas que tinham medo do estrangulador de Boston começavam a pensar na geladeira e o deixavam entrar. Podia ser uma pintura no apartamento ou qualquer outro benefício inesperado. Se elas hesitavam um pouco, ele dizia que estava tudo bem, que não era obrigatório e se virava para ir embora. Aí elas pensavam: não deve ser o estrangulador, ele já teria me atacado. Tudo bem, pode entrar. Mas não havia nenhuma prova concreta que ligasse DeSalvo aos crimes, e Bailey, o advogado de defesa, tinha feito um acordo que garantia que a confissão não poderia ser usada contra ele no tribunal. Em 1967, DeSalvo foi considerado culpado das 10 acusações de agressão sexual e assalto à mão armada e condenado à prisão perpétua. Ele nunca foi denunciado nem julgado pelos estrangulamentos. Richard DeSalvo tem certeza de que o irmão era inocente. Ele acredita que o criminoso tenha se deixado seduzir pela possibilidade de recompensas lucrativas e contratos para a produção de livros e filmes. Acho que o Albert confessou, ou teve que confessar, apenas por dinheiro. Havia uma recompensa de $10 mil para quem capturasse ou soubesse quem era o estrangulador de Boston. Acredito piamente que foi por isso que ele confessou. Richard descreve o irmão como um vigarista que foi passado para trás. Ele afirma que, em novembro de 1973, durante um telefonema, o irmão disse que tinha uma revelação bombástica a fazer. O que ele me disse foi: cabeças vão rolar quando souberem disso. Falou: as pessoas vão ficar com raiva e cabeças vão rolar. Mas ele disse isso quando estava na prisão. Ele não tinha ideia de que eles sabiam de tudo o que ele falava no telefone. Sabiam de tudo. Não importa o que dissesse nem para quem, eles sabiam, eles viam tudo. Acho que eles só ficaram esperando um deslize e o Albert acabou cometendo um erro. O mundo não chegou a saber qual era a grande revelação de DeSalvo.
No dia seguinte, ele estava morto. Me ligaram e disseram que ele tinha sido assassinado. O Albert morreu. Quando eu fui falar alguma coisa, eles desligaram. Eu liguei de volta. Eu liguei e perguntei: o que aconteceu? Me digam, o que houve? Eles disseram: o Albert morreu, e desligaram. Não queriam falar comigo. Albert DeSalvo foi encontrado esfaqueado na cela trancada. Os responsáveis nunca foram punidos. Albert DeSalvo era um assassino nato, um produto do meio ou um aproveitador enganado que não teve nada a ver com a pior onda de crimes da história de Boston. Depois de mais de 40 anos, as opiniões ainda se dividem. Eu tenho minhas dúvidas com relação a alguns desses assassinatos, mas para mim é bem claro que Albert DeSalvo era um assassino em série. A socialização é um fenômeno muito forte. Diante das circunstâncias adequadas, as pessoas podem ser socializadas de tal forma que venham a agir de maneira excelente com os outros seres humanos. Aquele menino foi socializado durante muitos anos num meio de extrema violência e começou a ver esse tipo de comportamento como alguma coisa normal ou até mesmo desejável. Tenho certeza de que DeSalvo era o assassino. Sem sombra de dúvida. Se existisse alguém que pudesse estar treinando para ser o estrangulador de Boston, era Albert DeSalvo. Não sei se ele chegou a matar alguém. As provas concretas que temos hoje não são suficientes para ligá-lo a todas aquelas mortes. Ele era perturbado a ponto de querer assumir aquela persona e aquela infâmia por causa do status vinculado a quem comete atos abomináveis. Eu não acho que DeSalvo fosse responsável por todos os crimes atribuídos a ele. Existem muitos imitadores por aí, mas no caso de Albert DeSalvo, eu creio que as provas de que ele era um assassino nato sejam irrefutáveis. Ele cresceu numa família em que ninguém mais cometeu homicídios e todos viram as mesmas coisas. Não há nenhum histórico de assassinato na família. Não existe nada no passado dele que refute a ideia de que ele era uma mutação horrível de um ser humano. Só o histórico do DeSalvo já era suficiente para indicar que ele seria perfeitamente capaz de tirar a vida de alguém sem sentir remorsos. Ele era um monstro, uma evolução genética que carregava os genes dos pais que o condenavam a ser violento e cruel, ou um produto do meio. O pai dele era assim, então com certeza poderia haver um componente genético, uma semente do mal. Mas até um anjo se transformaria num psicopata para conseguir sobreviver no ambiente em que Albert cresceu. O caso do estrangulador de Boston continua aberto até hoje.